Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma quarta de possibilidades. E a pergunta que eu tenho para você hoje é: você sabe receber os pedidos que você tem pedido? Você sabe receber? Porque pedir eu sei que você sabe. E receber? Você sabe receber? E é essa consciência que eu vou trazer aqui hoje. Então, se isso faz sentido para você, se isso mexe com você de alguma forma, compartilha logo com as pessoas para ser contribuição na vida das pessoas. E como seria a gente poder falar mais de consciência, trazer possibilidades na nossa semana. Gente, por que eu faço a quarta de possibilidades? De onde surgiu isso? Eu percebi que muitas das vezes a gente começa a semana com todo o gás, né? A gente começa a semana fazendo planos para emagrecimento, dieta, academia. A gente faz vários planos no início da semana. Porém, quando chega logo na metade da semana, na quarta-feira, que é literalmente a metade da semana, o que a gente faz? A gente acaba desistindo, a gente acaba enfraquecendo os nossos objetivos, a gente acaba não fazendo o que se requer ali naquele momento. Então, a quarta da possibilidade, eu tô mandando essa live aqui para o máximo de pessoas. A quarta de possibilidade, ela surgiu no sentido de trazer consciência ao longo do caminho para você, na metade da semana, para que você continue com seus projetos, para que você continue a sua vida. E a outra percepção também que eu tive é o quanto na metade do ano, estamos no mês de agosto, para essa realidade é o mês do desgosto, mas para mim é um mês maravilhoso. E o quanto na metade do ano, quando passa o primeiro semestre, a gente acaba desistindo ou até esquecendo as metas que a gente tinha, não é mesmo? Então, a quarta de possibilidade, ela surgiu no sentido da gente juntos caminhar para a gente continuar os nossos projetos. E hoje, na quarta de possibilidades, a consciência que eu vou trazer, a pergunta é: você sabe receber? Você sabe receber de verdade? Porque pedir, eu sei que você sabe pedir, né? Pedir, todo mundo pede. Mas e receber? Você sabe receber dos seus pedidos? Então, se essa live de alguma forma vai tocar você, como seria você já compartilhar com as pessoas aí para sim você ser contribuição na vida das pessoas? E não importa se vai entrar hoje, se vai ver a gravação, se daqui 1 ano, 10 anos isso vai fazer sentido na sua vida ou na vida das pessoas. O importante é que a ficha vai cair e a consciência vai vir, não é? E, gente, eu quero trazer esse tema aqui sobre receber, porque ultimamente eu tenho feito muitas enquetes no meu stories. E algumas enquetes curiosas para saber o que as pessoas estão mais passando, quais são os problemas assim que as pessoas hoje mais têm. Será que é trabalho? Será que é relacionamento? Será que é dinheiro? Será que é família? Será que é desenvolvimento pessoal? E aí muitas das enquetes que eu fiz nesses meus stories, a maioria, 100%, as pessoas responderam que o problema é com dinheiro, sabe? E aqui eu não quero trazer somente dinheiro, mas a gente perceber, a gente ir para um lugar de perceber por que esses problemas de dinheiro são tão emergentes e eles se repetem cada vez mais. E você já percebeu que o dinheiro nos coloca num lugar em que a gente sempre tem que lutar por ele? A gente sempre está pedindo por mais dinheiro, mas quando a gente recebe esse dinheiro, como que a gente olha para essa entrada? Como é que a gente está aprendendo a receber na nossa vida? E aí, muitas das pessoas, o que elas entendem, o que elas sabem de dinheiro, é o que elas foram ensinadas de fato. E o Gary Douglas, o fundador do Access, ele costuma falar que nós fomos ensinados a ver o mundo por pessoas cegas. E isso é uma verdade tão grande, porque o quanto que a gente valoriza aquilo que a gente não tem ainda. E o quanto que a gente não está disposto a receber daquilo até mesmo que a gente já tem. É doido falar isso, mas quando as pessoas trazem, né, nessas enquetes que eu faço, e até mesmo nos meus atendimentos, né, a maioria, problemas com dinheiro, eu percebo uma energia de que a pessoa quer tanto aquilo, quer tanto, né? Mas ela não está disposta a receber daquilo. Ela não está disposta a verdadeiramente receber. Porque o dinheiro, gente, ele é uma energia. Ele é uma energia de receber. E quem tem poder não é o dinheiro, é você.
É você que vai criar o dinheiro, você que é a fonte criadora. E o dinheiro, ele precisa ter uma finalidade na sua vida. E o quanto que as pessoas, elas esquecem de viver, de ter alvos grandes, e elas começam a viver somente para ter dinheiro, para ter uma única finalidade, que é pagar conta, pagar dívida. Percebe? E quando você coloca essa informação no seu corpo, que ele precisa produzir, que ele precisa trabalhar somente para pagar conta, gente, isso é leve? Isso é leve? O seu corpo, ele tem consciência. Você acha que ele vai mesmo trabalhar e fazer o que se requer somente para pagar conta? Porque isso é chato, isso é pesado. Quando a gente fala de dívidas, o que vem aí para você? Toda vez que a gente fala de dívidas, de conta, tem que pagar um boleto. Como é que você recebe isso no seu campo? É algo leve, é divertido? Alguém gosta de pagar um boleto? Alguém gosta de ir lá e quitar uma dívida? Nessa realidade a gente não foi ensinado. Então, quando a gente traz essa informação para o nosso corpo, onde as nossas memórias celulares foram ensinadas de que isso é ruim, isso é pesado, você acha mesmo que seu corpo vai criar mais para pagar a conta? Porém, quando você começa a criar alvos na sua vida para poder desfrutar desse dinheiro, então não é criar o dinheiro, é criar a viagem dos sonhos, é criar os momentos com sua família, é criar uma joia que você quer, é criar o casamento dos sonhos. Então, quando você começa a atrair e começar a colocar energia naquilo que realmente te dá alegria de viver, que realmente vibra o seu coração, e hoje eu não sei o que vai vibrar seu coração. De repente é um apartamento todo decorado, de repente é uma casa na praia, de repente é uma viagem para Paris, de repente é ter seu próprio negócio. Então, eu não sei qual que é a sua necessidade hoje com esse dinheiro. Mas como seria você tirar esse peso de ter que fazer dinheiro para pagar a conta e começar a criar alvos na sua vida e pedir pelo dinheiro para que você seja feliz, para que você seja realizado, para que você seja próspero? Entende quando a energia muda disso? Vamos pensar agora. Eu fiz esse exercício para vocês trazerem essa energia da dívida, da conta, de pagar um boleto. Quando você recebe essa informação, nossa, o boleto tá vencendo. É pesado, seu corpo não vai querer criar dinheiro para pagar a conta, porque é algo ruim. E não é que a conta é ruim, não. É porque nós fomos ensinados nessa realidade. Nós fomos herdados pelos nossa geração, nossos antepassados. Está no nosso DNA, está no nosso RNA, está na nossa memória celular, no nosso gene, de que dívida é algo pesado, de que pagar conta é algo ruim, de que ter dinheiro é dificultoso. Aqui, o problema não é você não tem culpa de pensar dessa forma. Você foi simplesmente programado para pensar dessa forma, percebe? Só que como seria você simplesmente mudar o foco, substituir o foco e começar a pedir o seu dinheiro, né? Pedir para criar dinheiro, pedir para o seu corpo, como eu posso criar mais dinheiro aqui para me realmente realizar esse sonho? E começar a puxar a energia do seu sonho. Que seja do seu negócio, que seja da viagem, que seja de tirar férias, ir para um resort, conseguir pagar um resort ao incluso para toda a família. Eu não sei qual que é o seu sonho hoje. Mas como seria você começar a olhar para os alvos da sua vida? E talvez você esteja pedindo muito pouco. Talvez você esteja pedindo dinheiro só para pagar a conta, só para pagar o aluguel, só para pagar o cartão de crédito estourado. E quando você pede só por isso, sabe o que o universo entende? Que você merece pouco, que você só faz para isso. E ele começa a te dar realmente só aquele dinheiro para pagar o incêndio. Ele começa a trazer para você só as possibilidades que você está pedindo. E isso não é congruente com o universo. Isso não é congruente com as leis desse universo, desse planeta que a gente vive. Porque, pensa só, se a própria Bíblia fala, peças e receberás, então você vai receber o que você está pedindo. Peças e receberás. Só que para você receber o que você está pedindo, você tem que estar vibrando naquilo que você está pedindo.
E se você tá vibrando na energia da dívida, de pagar a conta, o que você acha que você tá recebendo? O que você acha que você vai mais criar na sua vida? Você acha que você vai criar mais conta ou mais dinheiro? O que vocês acham aí? Então, como seria vocês começarem a mudar a energia? A forma que vocês olham para o dinheiro, a forma que vocês lidam com o dinheiro, a forma que vocês pedem pelo dinheiro. Porque você não foi feito para pagar dívida, para pagar incêndio, para pagar conta. Você foi feito para governar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Não é uma coisa, duas coisas, é todas as coisas. E você pode realizar tudo o que você imaginar. O Walt Disney já falava isso pra gente. Se você é capaz de imaginar, você é capaz de realizar. Só que talvez você foi condicionado a pensar tão pequeno, né? Tá lá dentro do seu DNA, seu RNA, seu gene, sua memória celular, dos seus antepassados que passaram fome, que enfrentaram guerras, que atravessaram o oceano para chegar aqui nesse país, para colonizar esse país, para conseguir um pedacinho de terra para algo para comer. Então você foi condicionado, né, dentro do seu ser, dentro da sua memória celular, dentro das suas moléculas, existe ainda um botão de alerta. Um botão de que você, se você não fizer agora, você vai passar fome. Se você gastar o dinheiro com isso aqui, você vai morrer. Então, você foi condicionado a isso. Tá no seu gene, tá na sua memória celular. E como seria a gente reprogramar isso? Como seria a gente realmente conseguir virar essas moléculas? Porque a gente não vai sair da escassez, a gente não vai sair da dívida, a gente não vai sair desse lugar de que eu só trabalho para pagar a conta, atraindo dinheiro, pedindo dinheiro só para pagar a conta. Percebe? Então, quando eu trago essa consciência aqui, né, pra gente bater um papo, é justamente pra gente olhar como que o nosso corpo reage quando a gente realmente anota alguns alvos na nossa vida. E aqui eu não tô falando de metas, gente, porque as metas, elas são um caminho ali, né, pra gente chegar em algum resultado. E aí, quando a gente fala só de meta, é como se a gente pudesse definir e concluir algo para chegar no resultado. Então, comece a olhar para os alvos. Tenha alvos na sua vida. E não se apegue ao como. O que eu quero trazer aqui? Por exemplo, eu quero emagrecer. Ok. Você pode emagrecer de diversas formas. Concorda comigo? Você pode pegar uma dieta cetogênica ou um jejum intermitente, você pode fazer musculação, você pode fazer qualquer outro exercício que seu corpo fica leve. Então, a meta é assim também, você pode, ao longo do seu processo, não tem problema nenhum você incluir e você perceber o que funciona para você. Então, tenha alvos na sua vida que você queira alcançar. E quando você começar a atrair esses alvos e pedir dinheiro para realizar esses alvos, fica muito mais leve. A caminhada fica muito mais leve, né? E eu trouxe primeiramente a questão de dinheiro porque realmente a maioria das enquetes que eu tenho feito, as pessoas têm colocado que o maior problema é dinheiro. Mas será que o problema é dinheiro mesmo? Ou será que o problema é receber? E esse é o tema dessa live. E é sobre isso que eu quero trazer para vocês. Porque muitas das vezes a gente tá pedindo pelo dinheiro. Aí, por exemplo, né? Ok, Simone, eu não vou pedir mais o dinheiro para pagar conta, dívida. Eu vou pedir o dinheiro para ir para Paris, para andar de iate. Eu vou pedir o dinheiro para ir para Disney. Seja lá o que for o seu sonho. Ok, vou começar a vibrar nisso. Eu vou começar a puxar energia da Disney, do iate, da viagem dos sonhos, da casa dos sonhos. Ok, beleza. Mas e aí? Você tá disposto a receber? Porque assim, como eu falei na Bíblia, tá lá, peças e receberás. Só que, você tá disposto mesmo a receber de tudo, de todos? Porque quando a gente quer receber, quando a gente abre o receber, existe um ponto de atenção nisso, que as pessoas estão dispostas a receber da forma e da estrutura que elas concluíram e definiram que é o pedido delas. E aí elas se fecham para outras possibilidades, outras formas daquilo que ela está pedindo chegar até ela. Então, por exemplo, a pessoa que está pedindo um relacionamento,
né? Ah, eu quero um namorado, eu quero um marido, eu quero uma esposa, eu quero uma namorada. Mas tem que ser assim, 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 assado. Olha, tem que gostar de barzinho, ou tem que gostar de teatro, ou tem que tomar vinho, ou tem que tomar só cerveja, ou não tem que beber, porque eu sou fitness. Tem que ser assim. E aí, quando a pessoa se fecha aqueles modos, parâmetros que ela definiu e concluiu, elas também se fecham ao receber, concorda? E aí, talvez a pessoa que não gosta de teatro, ou não gosta de academia, ou não gosta de barzinho, né? Que ela listou ali, que ela cortou da lista dela, talvez a pessoa queria levar ela para o próximo patamar. Queria engrandecer muito mais a vida dela, que ela iria aprender várias coisas com aquela pessoa e sem querer mudar a pessoa, porque a gente não muda ninguém, ela poderia incluir a informação no campo da pessoa que sim, o teatro é legal, que sim, que a vida fitness é legal, que sim, tomar vinho ou cerveja é legal, e eles teriam muito mais congruência energética e generosidade de criar um relacionamento, e aí no Axis a gente fala de criacionamento, do que a pessoa que você definiu e concluiu que iria ser para sua vida. Percebe? Eu lembro quando eu estava buscando um relacionamento grandioso na minha vida, e relacionamento, gente, foi um ponto que me pegou muito nessa realidade, sabe? Eu passei muito tempo procurando o que era errado em mim, que eu não dava certo com ninguém, que ninguém estava num patamar para eu poder namorar, né? Porque eu me sentia que eu tinha que ter a melhor pessoa do meu lado. Então, assim, relacionamento foi um ponto que me pegou muito. E por que eu me sentia isso? Porque eu já sofri muito, porque eu já trabalhei muito, eu batalhei muito para ter o que eu tenho. Então, eu ficava naquele botão de alerta, que eu não podia me perder de mim, eu não podia deixar de ser eu para ter outra pessoa. Eu fiquei naquele botão de alerta o tempo todo. Sabe aquele lugar que a mulher ela se sente tão suficiente, que ela começa a vibrar tão na energia masculina, que ela não consegue receber o masculino na vida dela, né? E esse é o lugar que eu tô trazendo. Então, naquele momento que eu ficava assim, eu quero um homem que tenha uma condição financeira igual ou superior que eu, porque eu não aceito ninguém que é menor. Eu quero um homem que nananã. E aí eu lembro que eu coloquei lá assim, eu quero um homem eu quero um homem que gosta de barzinho, que gosta de sair, que gosta de tomar cerveja. Porque eu tinha tido um relacionamento com uma pessoa que era fitness e não fazia nada disso. Coloquei aquilo ali. Gente, hoje nem cerveja eu tomo mais. Hoje eu não tenho nem paciência para sentar no barzinho. Aquilo ali não agrega nada na minha vida. Então percebe que às vezes a gente tá pedindo coisas que nem vai agregar na nossa vida. Às vezes a gente nem sabe o que vai ser contribuição na nossa vida. Percebe? Então, o peças e receberás, que eu quero trazer aqui hoje, a consciência, é que realmente, às vezes, a gente está pedindo coisas e está limitando o nosso receber com premissas que daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 1 mês, nem vai fazer diferença na nossa vida. Então, o quanto que você está se agarrando a padrões, a limitações, que talvez funcionou no passado para você, mas você é uma nova pessoa hoje. E quando eu falo de nova pessoa, gente, outra coisa também que a gente aprende, é na Bíblia também, né? Eis que faço novo todas as coisas. Gente, isso é tão real porque, assim, isso é ciência. A cada minuto, a cada segundo, a sua célula está se multiplicando, está se renovando. Os seus neurônios não são mais o mesmo, o seu músculo, a sua memória celular, o seu cabelo, todos os dias aqui, ó, aparece um fiozinho branco aqui, ó. E tá tudo bem, eu não sou a mesma de ontem. Eu amanheci hoje diferente. Quem sou eu hoje? Que grandiosas e gloriosas aventuras eu terei. Então, que lugar é esse que você quer ser a mesma pessoa? Que lugar é esse que a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, prevalece mais do que a vida grandiosa que tem pra você? Então, às vezes, você tá pedindo coisas que nem funcionam mais pra você. E aí você tá limitando como vai chegar na sua vida, e se não chegar daquele jeito, você não tá disposto a receber. E o receber, gente, ele vai muito além disso, sabe? Porque às vezes a gente quer muito uma promoção de emprego. Por exemplo,
eu quero muito uma promoção de emprego, porque eu tô aqui nesse emprego há muitos anos, e aí as pessoas morcegam, e eu já estive nesse lugar, tá, gente? Eu já estive nesse lugar. Nossa, eu trabalho, eu dou duro e tal, eu acordo cedo, eu chego cedo, eu tomo café em casa para não tomar café na empresa, porque eu chego lá às 7 horas, eu sento na minha mesa, eu vou trabalhar, e o pessoal que não faz isso tá morcegando e tal. Quantas vezes eu já estive nesse lugar de achar que eu merecia aquela promoção porque eu trabalhava mais que as outras pessoas, correto? E aí, ok, às vezes você quer uma promoção aí porque é merecido mesmo, porque o que você faz é muito bom, você é muito profissional. Só que aí você não está disposto a receber críticas. Aí o seu chefe ali, o seu diretor, o seu supervisor te chama para dar um feedback. E aí você primeiro, quando ele vai te dar o primeiro feedback de alguma postura, algum comportamento, algum atendimento com o cliente, você já fecha a cara, você já fecha o receber. Você acha que você tá certo e ele tá errado. E aí você não tá disposto a receber uma crítica, que talvez aquela crítica, você olhar para aquilo ali, está em aberto. E aqui, gente, eu não tô falando do lugar de certo e errado, que você tá certo ou que você está errado e vice-versa, não. Eu tô falando do lugar de receber. Porque muitas vezes a gente quer muito algo, só que a gente não quer receber o julgamento que tem por trás dali. A gente não quer receber as críticas que viram junto. A gente não quer receber o ônus daquele brilho, daquela promoção que você tanto quer. Percebe? Então, às vezes, a gente quer muito algo, mas a gente corta, a gente elimina que o algo chega na nossa vida, né? O peças e usa receberás. Muitas vezes, por que você não está recebendo o que você está pedindo? Porque muitas vezes você está cortando simplesmente, você está deixando de receber em lugares que seria uma contribuição, uma informação para você, que aquilo chega até você. E como eu falei aqui no início, o universo ele não entende assim, então quer dizer que a Maria ela está disposta a receber só bonito, só a promoção, ela não está disposta a receber isso e aquilo. Não, se você fecha o seu receber para qualquer coisa, você não pode receber aquilo que você tanto quer. E isso é tão real na nossa vida, mas tão real, que durante muito tempo, né? Durante muito tempo, eu não podia receber de certas pessoas, que eu achava que essas pessoas morcegavam no trabalho, que eu achava que essas pessoas tinham uma vida fácil, assim, tinham uma lábia muito boa. E aí, como eu fechei esse receber na minha vida, eu passei muito tempo sem ser promovida no trabalho. Porque indiretamente eu não conseguia receber dessas pessoas. Eu não conseguia conviver com essas pessoas. E sabe o que acontecia? Mais dificuldade eu tinha no meu trabalho. E elas mais facilidade tinham no meu trabalho. Então, quando você está julgando pessoas, julgando situações que poderiam ser uma contribuição na sua vida, para você aprender algo novo, para você transformar, né? Girar as moléculas ali, para você ter o que você quer com mais facilidade. E aqui, gente, eu não tô falando um lugar para vocês manipularem isso com falsidade, não. É com presença. É perceber que todo mundo está onde deveria estar, convivendo com pessoas que são necessárias, não que a gente quer, né? Porque, como eu falei anteriormente, às vezes a gente nem sabe o que vai ser contribuição pra gente. E às vezes o chefe chato que você tá aí hoje é a máxima contribuição para você ir pro próximo passo. Só que se você fechar, né? Se fechar e não receber dele, e não aprender com ele, e não perceber qual é a contribuição ali, qual que é o feedback mais grandioso que você pode mudar, você não vai pro próximo passo. E aí é por isso que muitas vezes, muitos ciclos se repetem na nossa vida. Só que muda só o emprego, a situação, as pessoas. Só que o ciclo se repete. E aí, quando você não tem consciência, você começa a culpar as pessoas, como se você fosse a vítima. Aí você começa a se vitimizar. É porque ninguém me dá valor. É porque ninguém valoriza o que eu faço. É por isso que às vezes você entra em vários relacionamentos e não dá certo com ninguém. E será mesmo que todo mundo é o perverso? Todo mundo é o lobo mau? Todo mundo é narcisista? Será mesmo? Ou você não está disposto de receber daquela energia que você vai aprender, que você vai ter um ping, um insight para poder crescer e evoluir. E aqui, gente, eu tô trazendo um lugar que não é para vocês alinharem, concordarem com todo mundo. Não. Não é esse lugar, é ser você. É ter presença.
e receber de tudo e de todos. É receber todas as energias de tudo e de todos. E poder mudar a vida de vocês. Olha só, como eu falei, né? As enquetes que eu tenho feito nos stories, a maioria das pessoas colocam problema com dinheiro e tudo mais. Mas vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício juntos. Se hoje vocês receberem a quantia de dinheiro que vocês tanto pedem, você tanto pede uma quantia de dinheiro, ok, que seja para pagar conta, que seja para pagar incêndio, que seja para realizar os seus alvos grandiosos, aquilo que te dá felicidade no coração, porque realmente do fundo do coração peça por isso, que é isso que você vai receber. Se você pedir por dívida, é dívida que você vai receber. Então, vamos supor que você esteja pedindo por dinheiro. Vamos supor que você esteja pedindo aí um faturamento de R$1 milhão mensal. Ah, eu quero ganhar, eu quero ser milionária. Todo mês eu quero ganhar R$1 milhão. Ok. Você está disposto? Você está disposto a ter uma vida de quem ganha R$1 milhão? Você está disposto a pagar o imposto de quem paga, de quem ganha R$1 milhão? Porque assim, se hoje a sua entrada é de 3, 5, 10, 20 mil reais, você tem um padrão de vida, você paga um determinado tipo de imposto, você mora em determinado lugar. Mas se na hora que você recebeu o que você está pedindo de fato, você vai conseguir sustentar isso na sua vida? Você vai conseguir pagar? Porque assim, quem ganha R$1 milhão no mês, no mínimo paga 270 mil de imposto mensal. Imagina isso no final do... É 5 milhões, né? No final do ano. 5 milhões de imposto. Está disposto? Você está disposto a ter uma vida de milionário que você tanto pede? Porque muitas vezes a gente está pedindo, mas a gente não consegue sustentar aquilo que a gente está pedindo. E é por isso que a gente não chega, não recebe. Porque a energia que a gente está emanando ali não é congruente com o que a gente está pedindo. E quando a gente fala o ser antes de ter, né? No Axis a gente tem um processo que é o que eu devo perceber, ser, saber e receber. Para ter mais facilidade com dinheiro, com relacionamento, com desenvolvimento pessoal, com saúde. O que eu devo ser? Porque assim, as coisas só vão chegar na nossa vida quando a gente está disposto a ser aquilo. E não é o que a gente pede, é o que a gente vibra. Não adianta eu pedir dinheiro, abundância, relacionamento, se eu estou vibrando na escassez, se eu estou vibrando no problema, se eu estou vibrando na dívida. Porque a vida, ela é o que eu estou vibrando, o que eu estou falando, o que eu estou mantrando o tempo todo. A gente não percebe o quanto que a nossa palavra tem poder, né? O verbo se fez carne. Então, é esse lugar. Será que você está disposto mesmo a receber R$1 milhão, a ser milionário? Será que você está disposto a receber na Mega Sena? Tem gente que fica pedindo para ganhar na Mega Sena, sem julgar. Tem gente que fica assim, eu podia tanto ganhar na Mega Sena. Beleza, você julgou? Não. Então, assim, esse é um exercício pra gente até ver que às vezes a gente tá pedindo, mas a gente nem faz o que se requer. Como é que você vai ganhar na Mega Sena se você nem joga? E aqui eu tô falando pra jogar, não, tá, gente? Eu não tô falando pra entrar pra aposta nem nada disso, não. Mas às vezes a gente tá pedindo e a gente não tá fazendo o que se requer. A gente não tá sendo o que se requer e nem fazendo o que se requer. Como é que a gente vai receber? E como que a gente vai receber se a gente não tá disposto a receber? O feio, o errado, o mal. Porque se a gente parar pra pensar, não existe certo, errado, bom e mal nessa realidade. Porque todas as situações que chegam pra você é pra você crescer, é pra você desenvolver, é pra você evoluir. Todas as situações que vieram na minha vida, eu consegui ressignificar, né? Eu tenho conseguido ressignificar, nem sempre foi assim. Porque nada acontece, gente, nada acontece por acaso, tudo a gente cria. Tudo que está acontecendo na sua vida hoje, você criou. Seja consciente, seja inconsciente, ou seja no seu subconsciente. Seja seu subconsciente que você simplesmente herdou padrões, crenças, pensamentos, sentimentos, emoções dos seus antepassados. Estão aí, ó, agindo nas suas sinapses neurais, no seu gene, no seu DNA, no seu RNA, né? Talvez as dívidas que você tem hoje nem são suas.
talvez essa herança, né, hereditária de alguma doença, quando a gente vai no médico e fala assim, isso aqui é genético. Você acha mesmo que só doença do corpo é genético? Você acha que a forma que você pensa, a forma que você reage às emoções... Já foi comprovado que a depressão é algo genético, é algo hereditário. Você acha que também problemas com dinheiro, com relacionamento... Você acha que também não? Você acha que isso também não passou no seu DNA? E talvez você esteja repetindo padrões que a sua mãe sofreu muito, seu pai sofreu muito, seus avós, seus bisavós, antepassados. Só que hoje, você pode escolher diferente. Você pode acessar mais. Você pode ir além. Hoje você pode fazer escolhas. Eles também poderiam. Mas talvez a consciência que tem no mundo hoje que a gente está criando, talvez não estava tão disponível naquela época. Mas hoje está disponível. Você pode ir pro mais. E como a gente começa a acessar mais a nossa vida? Quando a gente começa a fazer perguntas. Quando a gente entra pro universo das perguntas. Porque as respostas a gente já tem. As respostas o meu pai falava comigo, a minha mãe falava comigo. Ah, tem que guardar dinheiro, tá? Tem que se segurar, como é que era? Meu pai falava. Tem que segurar a boca do saco, porque senão você vai passar fome. O meu avô, meu bisavô, as respostas, as conclusões dessa realidade, você já tem. Só que essas respostas, essas conclusões, aonde que elas te levaram? Verdade que você conseguiu ir muito além? Você conseguiu evoluir muito assim? Ter muito dinheiro, ser muito feliz, ser muito próspero? Verdade? Então, como seria você convidar para sua vida perguntas? E a pergunta não é para você ter resposta imediata. Foge das respostas. Foge de gente que tem resposta para tudo, tá? Primeira coisa. E se você é essa pessoa que não deixa as pessoas falarem, que tem resposta para tudo, começa a rever seus conceitos aí. Se você é a pessoa que, você que tem resposta para tudo, começa a fazer perguntas. E foge dessa galera. Essa galera que tem resposta para tudo, que tem argumento para tudo. Peraí. O que é certo sobre isso que eu não tô percebendo? Porque se você convidar perguntas para o seu dia, você vai ter insights ao longo do dia. Deus vai te presentear com pessoas, com lugar, com situação, para você ter essa consciência, para você expandir essa consciência. Percebe? Só que se você continuar com as respostas que você foi ensinado, que você nasceu, cresceu, foi ensinado, ou que você concluiu aqui nessa realidade, você está alinhando com o julgamento dos outros, você não vai além, você vai ficar sempre no mesmo lugar. E é esse lugar que eu quero trazer. Na verdade, o quarto de possibilidades é sempre pra gente bater um papo, tomar um café e trazer uma pergunta para gerar consciência aí pra você. E dentro desse tema receber, como seria você parar hoje, 5 minutinhos do seu dia, e anotar todos os lugares que você não está disposto a receber? Você está disposto a receber do seu chefe? Mesmo você não concordando com a linha de raciocínio dele? Você está disposto a receber as críticas, os julgamentos das pessoas mais próximas de você? Ou das redes sociais? Às vezes você tem uma rede social aqui, às vezes você está divulgando seu produto, seu serviço. Você está disposto a ter hater? Porque para você ter fã, você vai ter que ter hater. Ah, eu quero ter 1 milhão de seguidores. Ok, você está também disposto a ter 1 milhão de hater? Não importa o que eles vão falar para você? Não vai te atingir? Você está disposto? Então, anota 5 minutinhos hoje, anota pelo menos 10 coisas que você não está disposto a receber. 10 situações, 10 pessoas, 10 lugares. Ah, eu não estou disposto a receber hoje pagar muito imposto. Então, peraí. Se eu não estou disposto a receber pagar imposto, será que eu estou disposto a receber mais? Eu quero contar uma situação minha. Gente, é assim que a gente percebe que a gente evolui, que a gente cresce, né? Porque já faz algum tempo que todo ano eu não restituo mais imposto de renda. Eu pago imposto de renda. Eu pago para a Receita Federal, né? E aí, esse ano, eu fui pagar, tipo assim, deu uns 7 mil reais para eu pagar de imposto de renda. E aí, a minha assessora financeira tá até aqui.
A Érica, ela não deixou mentir, que eu até mandei mensagem pra ela e falei, ô Érica, é isso mesmo? Pelo amor de Deus, né? Os anos anteriores eu tava pagando tipo 2.000 de imposto de renda, 3.000, 1.800, lá e tal. E esse ano, tipo assim, no início do ano, em março, né, abril, eu tive que pagar 7.000 reais. Eu falei, gente, que é isso? É isso mesmo? Só que aí, no mesmo tempo, né, que eu falei isso, que eu assustei com o que eu tinha que pagar, eu falei, opa, se eu tô tendo que pagar, significa que eu recebi muito mais o ano passado, ano de 2025. Se a minha saída de pagar imposto... Aí a Érica tá falando aqui, ó, verdade. É ótimo pagar imposto. É sobre isso. Se eu tô pedindo por mais dinheiro, eu estou disposta a pagar pela vida que eu tô escolhendo? A pagar mais imposto? Então, assim, essa consciência veio no início do ano. E quando eu falei pra Érica, eu falei, Érica, é isso mesmo, cara? Tá dando 7.000 isso aqui. E mais um imposto lá de uns investimentos que eu fiz, né, Érica? Deu uns 2.800. Cara, deu 10.000 de imposto aí que eu paguei no início do ano. Se pegar esses outros impostos desses investimentos aí que eu nem sei explicar. Mas entende? Então, assim, às vezes a gente tá pedindo, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ser milionária, eu quero, né, eu quero ter um relacionamento, eu quero casar, eu quero ter um relacionamento. Tá, você tá disposto a ter DR, discussão, conversas difíceis com seu parceiro para ele crescer junto com você? Eu quero ter um negócio, cansei de ser CLT, todo um negócio. Beleza, você tá disposto a ouvir não? Porque assim, de 10 clientes que você vai abordar, 9 vão falar não pra você. Às vezes até 100 clientes que você vai abordar, 99 vão falar não. Você tá disposto a ouvir não na sua vida? Pra você ter um sim, e é esse um sim que você tem que vai, vai mudar a sua vida? Então, a vida, o nosso receber, tá muito mais ligado àquilo que é desconfortável do que o que a gente quer de verdade. Então, se a gente começar a receber do que é desconfortável, das pessoas difíceis, das situações embaraçosas, se a gente começar a receber nesses lugares, o universo vai entender que a gente está disposto, a gente está criando músculo, a gente está criando massa, a gente está criando sabedoria para a gente receber aquilo que a gente realmente quer. Porque se o que você está tanto pedindo, se você ainda não recebeu na sua vida, é porque realmente em algum lugar você não está disposto a receber por isso. E o disposto a receber é que quando vier, se vier agora e você não está disposto a receber, você vai acabar perdendo. É como se fosse construir um castelo na areia da praia ainda possível. Então, talvez o universo está te trazendo situações difíceis hoje para testar a sua fé, testar a sua resiliência, testar a sua capacidade, testar a sua habilidade, testar os seus dons, testar a sua paciência. Então, peças e receberás está muito voltado o receber, expandir o seu receber para chegar ao que você está pedindo. Em algum lugar, se o que você pede não está chegando, comece a olhar para os lugares que você não está disposto a receber. Porque muita gente parou pelo caminho, muita gente desiste do que pediu porque não chegou, mas não foi porque não chegou, é porque não estava disposto a fazer o que se requeria, a receber críticas, julgamentos, receber não. A nossa vida, assim, gente, ela é muito sazonal, né? A gente tem as 4 estações do ano e é muito real as 4 estações do ano. Porque, olha só, a gente tá no mês de agosto, agora é o mês o quê? Na nossa região e no nosso país. Então, é o mês da ventania. E venta pra caramba. E é um tempo seco, a gente ainda tá no inverno. E aí, por que eu tô falando isso? Porque no inverno é seco e frio aqui, principalmente no sudeste. E na zona tropical toda, do sudoeste todo e sudeste, centro-oeste nosso. É diferente só lá na Amazônia mesmo, só no norte que é diferente o clima lá. É tropical, porque agora tá chovendo lá, né? Inclusive lá eles falam que o inverno é de chuva. Aqui é seco e frio. Por que eu tô trazendo isso? Porque começa a ventar, o que acontece com o tempo que tá seco? Essa massa de ar seca, ela propaga mais para as florestas, esse vento, e acaba ocorrendo mais ocorre mais fogueira, mais incêndio, mais queimadas. E aí é normal, eu sou nascida e criada no Barreiro, desde criança é normal eu ver a Serra do Rala Moça toda pegando fogo. Aqui em Belo Horizonte, eu tô próxima da Serra do Curral, é normal eu ver a serra toda pegando fogo. Mas sabe o que acontece depois do fogo? Porque é o clímax que 60% é normal da natureza. Os outros 40% a gente tá causando a gente tá intensificando essas queimadas aí, né? Com lixo, com cigarro e tudo mais. Mas sabe o que é normal? A gente
ver essa situação, a própria natureza? Porque depois da queimada vem o período chuvoso. E aí depois do período chuvoso, mês de dezembro, mês de janeiro, tá tudo florido de novo. É impressionante. Então, a serra ali, ela foi disposta a queimar tudo, a perder 90% da vegetação, para depois vir a outra parte, a outra estação, que vem a primavera, o verão, e tudo floresce novamente. Só que se você não está disposto, o fogo, o caos, o não que você vai receber dos seus clientes, se você não está disposto a passar por isso, como é que você vai chegar na primavera e verão? Né? No colher os frutos. Então, talvez o que você não está pedindo ainda é o que vai requerer que você peça na sua vida. Porque às vezes você está pedindo muito pouco. Às vezes você está pedindo dinheiro só para pagar a conta. Às vezes você está pedindo um marido, um relacionamento. Ah, mas pelo menos ele é trabalhador. Pelo menos... Para de falar isso pelo menos na sua vida, porque você pode mais. Tira o pelo menos, que você merece o mais. Talvez as coisas... Você não recebe mais porque você não está pedindo por mais. E quando você pede por mais, você não está sabendo receber. Então, hoje, o exercício que eu quero trazer aqui, anota tudo. Anota todos os lugares que eu não estou disposto a receber. E essa é a pergunta do quarto de possibilidades que eu quero deixar aqui com vocês. Quais são os lugares em que eu não estou disposta a receber mais? O que eu não estou disposta a receber e quem eu não estou disposta a receber? E durante o dia de hoje, faça essa pergunta. O que e quem eu ainda não estou disposta a receber? E quando vier a consciência, anota. Anota pelo menos 10 coisas dos lugares que você ainda não está disposta a receber. E isso é tão doido, a gente que trabalha com cliente, né? Assim, no meu caso, eu trabalho tanto com empresa quanto B2B, né? Eu trabalho com cliente final, que são pessoas, CPFs, que vêm aqui no meu consultório, no meu espaço, receber base, receber facilitação, receber processo corporal, classe de barras. E eu trabalho na empresa, na GJ Instalação Manutenção, que eu gerencio empresa junto com meu marido. Então eu trabalho com empresa, CNPJ ali e tudo mais. E aí, gente, isso é tão engraçado que às vezes a gente não está disposto a receber de certo tipo de cliente. E olha que a gente pede pelo dinheiro, a gente pede pelos clientes. Mas é quando vem um cliente do Neida, que não veio por indicação, não veio para suas redes, não, do nada aparece ali uma indicação, e eu falo até mesmo de prestação de serviços mesmo. Cara, você fica assim, uai, que estranho. Será que esse cara vai me assaltar? Então, assim, você tá disposto a receber? Você tá pedindo por dinheiro, você tá pedindo por cliente, você tá pedindo por relacionamento, mas você tá disposto a receber por isso? Então, hoje eu te convido a fazer esse exercício. Anota todos os lugares, todas as pessoas que você não está disposto a receber, todas as energias que você não está disposto a receber. E assim, tudo que tem na sua vida hoje, você criou. E tudo que tem na sua vida hoje são insumos, são ferramentas, são elementos para você aprender, desenvolver e ir para o próximo passo. Quer você queira ou não. Ah, não é possível, Simone, que eu criei essa sogra aqui que fica no meu pé. Não é possível que eu criei essa situação embaraçosa aqui no meu trabalho. Não é possível que meu marido é assim que eu criei. É possível sim. Sabe? Você criou só que inconsciente. Em algum lugar você reclamou tanto, você falou tanto daquela situação que acabou acontecendo, acabou criando aquilo ali. Então começa a pedir por mais, né? Então, quais lugares que você não está disposto a pedir mais? Que você está ainda no pelo menos, vivendo no pelo menos. E começa a notar os lugares que você não está disposto a receber. Então, por exemplo, nessa listinha aqui hoje, um dos pontos que eu vou colocar é que eu ainda não estou disposta a pagar tantos impostos que eu pago. Então, assim, é um lugar. Que lugar que eu não estou disposta a receber ainda? Eu não estou disposta a receber tantas guias de imposto. É INSS, é FGTS, é imposto patronal, né? É IRF, é imposto de tudo, de rescisão, de contrato, imposto de tudo, né? O imposto de renda. Então é um lugar que eu ainda tenho essa trava de pagar imposto. É tanto imposto que a gente paga pro governo, mas ok, né? E quanto mais eu reconhecer os lugares que eu não estou disposta a receber, mais eu vou abrir possibilidades para receber. Como eu posso ter mais facilidade aqui? E é por isso que o quarto de possibilidades nasceu e existe, para você fazer perguntas, sair das conclusões.
Porque talvez a conclusão que você tem aí hoje, ela tá mais travando do que te levando para além, né? Não? Talvez as respostas prontas aí que você já tem, porque a gente faz isso, tá, gente? Às vezes a gente já tem uma resposta pronta para reagir se alguém questionar nós, assim, por que você não faz diferente? Por que você não faz isso? Aí você já tem uma resposta pronta. Porque às vezes a gente preocupa mais em reagir do que ser diferente, do que fazer perguntas. A gente tá mais preocupado com a resposta do que fazer perguntas. E assim, esse lugar de fazer perguntas é desconfortável, não é confortável, porque o confortável é ter respostas. E, gente, não tem nada de errado com você sobre isso, não é pra ir pro julgamento. Você não tem culpa disso, você foi ensinado assim. Na escola, como é que mede o desenvolvimento da pessoa, do aluno? Gente, é fazendo prova. E a prova é múltipla escolha. Se você ou é o A, ou B, ou C, ou D. Se você é o A que é o certo, o B, você errou, entende? A prova aberta também. Então, a gente foi condicionado a sempre dar respostas. Então, a gente foi sempre condicionado a nos preparar para estar certo, concorda? Na infância, se você fazia algo de errado, você recebia castigo ou apanhava. No meu caso, eram os dois. Entende? Então, assim, não há nada de errado a você ter hoje, reagir, ter respostas prontas e querer sempre cobrir ali o seu erro. Não há nada de errado nisso. Mas começa a perceber e receber das perguntas. Começa a se abrir para fazer perguntas na sua vida. E perceba o que vai mudar. Esteja alerta. E hoje é essa pergunta: o que e quem eu ainda não estou disposto a receber? De que e de quem eu ainda não estou disposto a receber? E anota. Simplesmente isso. Anota. Anota no celular, no bloco de notas, manda para alguém, manda pro seu grupo, anota no caderninho. Eu tenho um caderninho da consciência. E aí, eu já entreguei o primeiro aqui, que eu já coloquei, né, sobre os impostos. Então, de que você não está disposto a receber? Você está disposto a receber dos seus clientes? Você está disposto a receber cliente que fica pedindo desconto o tempo todo? Porque talvez o cliente que está pedindo desconto o tempo todo, ele está te ensinando uma forma de você olhar para o seu negócio e de você se mostrar o quanto que você é valioso, o quanto que você é valiosa, o quanto que aquilo dali tem valor. Talvez ele está pedindo tanto desconto porque nada mais ele é um espelho que você não se reconhece como valioso. Talvez você está atraindo clientes aí que reclamando de dinheiro porque talvez em algum lugar você não se sente que você tem valor. Você acha que o que você vende, o produto que você vende, o serviço que você presta não tem tanto valor assim. Então, gente, nada acontece por acaso. Tudo a gente cria. As situações, as pessoas, as reclamações, as insanidades dessa realidade, a gente cria. Só que como seria agora, com consciência, com pergunta e com presença, a gente criar mais possibilidades, em vez de reclamação, em vez de gente chata. Porque gente que tem consciência, gente, não enche o saco de ninguém. Pode saber aí, ó. Não enche o saco de ninguém. Então, essa foi a quarta de possibilidades. Eu desejo do fundo do meu coração que vocês entrem nas perguntas e que vocês tenham mais consciência e façam escolhas grandiosas. Não vai mais pelo menos não. Peça e receberás, né? Tá na Bíblia. E quanto mais você pedir, mais você vai receber. Mas seja o seu pedido, seja. Peça e receberá, seja o seu pedido. E aprenda a receber mais. Então, essa é a pergunta de hoje. O que e quem eu ainda não estou disposto a receber? Se eu estivesse disposto, eu poderia criar isso aqui que eu estou pedindo com muito mais facilidade. E o que se requer para que a gente tenha mais facilidade no nosso dia hoje, que a gente continue na nossa semana. É para isso que o quarto de possibilidades existe. Para a gente ter mais gás, mais energia, para a gente continuar a nossa semana, continuar com as nossas metas, nossos alvos e fazer o que se requer para que a nossa grandiosidade apareça. E você importa, você é importante, você é valioso, você é um ser infinito. Você não tá aqui para passar raiva, você não tá aqui só para pagar boleto, você não tá aqui só para pagar a dívida. O que você tem para oferecer nesse mundo é grandioso, você tem dons, habilidades que ninguém mais tem. O seu DNA é único, a sua impressão digital é única. Então, onde você tá deixando sua impressão digital aí? Para fazer a diferença, para fazer um mundo grandioso. Não é sobre o seu pedido, não é só sobre você. Você acha que o seu pedido é só sobre você, mas não é só sobre você.
Quando você pede mais pro universo, ele vai misturar, ele vai movimentar vários outros universos para te entregar aquilo. Movimentando vários outros universos, vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar satisfação, vai gerar alegria, vai gerar aprendizado e evolução, porque a gente tá aqui é para evoluir. Foguete não dá ré, não dá ré. Então, ó, bora pra mais, bora pra cima, que você pode, você merece, você é capaz. Se ninguém te falou isso, eu tô aqui hoje, 7 da manhã pra te falar. Você vale a pena, sua vida vale a pena, não importa o que você foi ontem. Eis que faço nova todas as coisas. Então, hoje é um dia novo e bora pro mais. E onde você não tá disposto a receber isso? De onde você não tá disposto a receber da sua alegria, da sua energia de viver? Porque talvez tá tão apagada aí, você tá tão preocupada com o problema que você nem tá disposto a receber de você. Talvez a sua listinha hoje começa com você. Quem eu não tô disposto a receber? Eu não tô disposto a receber de mim. Da minha alegria, da minha energia, da minha sectionist. Eu não tô disposta a receber do meu riso, porque alguém algum dia falou que sua gargalhada é feia, que suas piadas é sem graça. Talvez você não tá disposto a receber nem das suas piadas sem graça. Foda-se, é sua. Então como seria você começar a receber de você primeiro, para depois receber dos outros? E seja lá o que for que você vai receber. Gente, essa é a quarta de possibilidades. Beijo grande pra vocês. Eu encontro vocês daqui a pouco nos stories, nos feeds, aqui no meu atendimento. E, gente, bora pro mais, bora acessar a consciência e ser o que se requer nessa vida, tá bom? Beijo grande, gente. Até mais.